Amados, boa noite. 20 dias passaram rápidos. E uma saudade grande de vocês, porque é um contato tão delicioso nosso que a gente fica saudosa. E nós precisamos lembrar que estamos reunidos, a nossa família espiritual, e o nosso maior desejo é que 2025 seja próspero, com referência aos nossos estudos, à continuidade de tudo, e além de tudo, convidando-nos às reflexões necessárias para o dia a dia. Cada conversa nossa, cada prosa, é para lembrar que temos muito para perseverar, para continuar, para essa bênção. E além do que, lembrando sempre, amores, sempre há flores no caminho. É o livro, o 5º livro da Amélia Rodrigues. Sempre há flores no caminho. Por mais desalentos na casa, desconfortos outros, enfim, essas pedras que aparecem durante a nossa caminhada, em todos os níveis, vai sempre lembrar. A Joana disse, há flores no caminho. Vamos ver sim, sentir o perfume, por momentos. Isso é lindo. E então, nesta primeira nossa reunião familiar, dessa jornada de muito amor com Amélia Rodrigues e Divaldo Pereira Franco, nós vamos hoje para o texto Jesus no Comando. E notícias do Divaldo. Hoje mesmo, pela internet, ele fez a última radioterapia e já está em casa, na Mansão do Caminho, todos os cuidados, os amores de todo mundo e aquela bênção que o velhinho maravilhoso merece, entende? E assim, chegando conosco, Maria Angélica Campitelli, boa noite, meu amor, saudades. Agora vamos trabalhar, deu um monte de coisa para fazer. Gláucia, Luete, Gláucia, linda de Guaratinguetá, alegria vê-la também. E sabe, a gente fica um tempo, precisa de um tempo, porque a família vem, os netos, bisnetos, a casa, né? Aí vai acomodando e vamos entrando no mesmo nível, tá bom? Marcos Serafim de Araraquara, meu amor, boa noite, muito boa noite. Estou feliz que você está acompanhando a Amélia Rodrigues. Aí a Rosângela Aparecida Bandeira, boa noite, querida. A Silvana Furuta, a mulher do Marcos Furuta, boa noite, meu amor, boa noite. Eu vi que o Furuta vai fazer uma palestra segunda, eu acho, e vai levar o Julinho, aqui da Vanessa. Ele toca teclado, que é um amor. Vocês vão amar. Boa noite, boa noite. E então, vamos nós para do livro A Flores do Caminho, de Divaldo e Amélia Rodrigues. Hoje nós vamos para a segunda lição. Jesus, deixa eu ver, Jesus no Comando. Oi, Alice, de Bariri, boa noite, querida, boa noite. Mauro, meu amor, boa noite, boa noite. Veja bem, nós
A humanidade está completamente, eu penso assim, perdida, destrambelhada, cheia de neuras e mágoas e tristezas, nada vai bem. Mas por quê? Porque falta Jesus no caminho nosso. É difícil? Claro que é. Mas passaram 2000 anos e nós e sabemos ou não que precisamos dessa figura. Já que Deus, que é o Criador, e nós somos a centelha, não, dessa criação, ele é difícil, você pode senti-lo, mas Jesus não. Jesus é próximo, é palpável, conviveu conosco e convive conosco. Os seus ensinamentos preciosos, mas não tem para ninguém. Então, nesse texto de hoje, eu achei interessante que normalmente a Amélia tira os textos, assim, por exemplo, do Novo Testamento, das falas, por exemplo, cita a fala de João, de Marcos, de Pedro. Esse texto, Jesus no comando, ela não tirou de lugar nenhum. De nenhum. Isso foi o que ela viu, o que ela sentiu e que ela fica gravado no universo as prosas dos seus discípulos e Jesus, e então ela transfere para nós. Então, nesse ano, nós vamos iniciar. E interessante, olha, não existe acaso. Para iniciar o ano de 2025, olha a fala, Jesus no comando. Olha a fala. Poderia ser qualquer coisa, mas é essa fala. E vamos nós vendo a prosa de Jesus com os seus discípulos, para que nós tenhamos sempre ele como diretriz. Quem é ele? O mestre, o modelo e guia da humanidade. Mas a humanidade está dispersa. Percebe? Sente na sua família, sente nos seus filhos, sente nos seus netos, disperso. E se você vai falar, para, vó, é um cuidado. Porque uma das caridades maiores que fazemos é aceitar as pessoas como elas são. É isso aí. Você não muda ninguém. Agora, claro que existe criatura, criança, que tem necessidade de estar ao par dos ensinamentos do Cristo. Vamos ver lá. As confabulações íntimas entre Jesus e os seus discípulos, quando terminavam as exaustivas tarefas diuturnas, oferecia o campo aos companheiros tímidos que não logravam compreender a dimensão da sublime empresa da Boa Nova, para que se aclarassem questões nebulosas e mais se aprofundassem ao entendimento do ministério recém-abraçado. Quer dizer, olha, você num começo de ano, lembrando disso, veja bem, quando é que Jesus ia se reunir com os seus discípulos? Depois, gente, depois
das tarefas: curar leprosos, pensar feridas, orações. Era um trabalho exausto, era uma fila imensa. Então, aquela não é só a pregação, só pregar, não. Tinha todo esse trabalho sensacional que ainda hoje, vamos falar de nós, estamos longe de cumprir tais coisas. Não. Então, veja bem, precisamos pessoas na Casa da Sopa, no educandário, na Casa do Caminho, no Asilo dos Idosos. Precisamos. Mas aqui está contando já o que Jesus fazia. Oi, Vera Lúcia Oliveira do Nascimento, Linda Bauru, Ana Lopes, amada. Vera está desejando um ano abençoado para todos. Oi, Silvia, vamos começar amanhã a evangelização. Beleza, amor. Então, veja bem, depois dessas tarefas executadas incansavelmente, é que quando Jesus ia tomar um fôlego, entendeu? Aí os discípulos rodeavam e começavam a questionar colocações da Boa Nova. Porque era tudo muito novo. Até então, não se falava em amor. Até então, não se falava em perdoar 70 vezes 7. Não. Não existiam essas colocações. E esse empreendimento da Boa Nova, o tempo passou e o homem que repartiu todas essas religiões, mas pouco importa. Importa que o mestre é ele, é Jesus, é o Rabi. O mestre é ele. Então, nós não temos por que nos questionar e ficarmos aflitos por poucas coisas. Não temos. Então, nós vamos vendo assim. Lembrando bem, Jesus, depois das tarefas do seu cotidiano, aí conversava com os seus discípulos, esclarecendo tudo. E temos tudo de mão beijada. E o Consolador prometido, que é o Espiritismo, é claríssimo, é claríssimo. E não tem nada que você tenha dúvida. Está tudo na doutrina. Está tudo na doutrina. Não temos preocupação com o pecado, não temos preocupação. Não. Nós temos preocupação, sim, de tentar, eu falo sempre tentar, seguir as pegadas de Jesus, os seus ensinamentos. Porque para entender disso, não vai ser um livro, 2 livros, uma reencarnação, 2 reencarnações, não. É um muito, tá bom? Então vamos lá. Porque a Boa Nova era o começo de uma mudança total da humanidade. Tanto é, a gente sabe, o homem só, ele reencarna com um único objetivo. Qual é? Fazer o bem. E os outros pensam que é amealhar de fortuna, que é amealhar dinheiro, que tudo vai passar, tudo vai ficar, tudo. Você vai prestar conta dos seus atos, das suas atitudes, dos seus pensamentos. Mas é bem bonito mesmo, não é? E aí, então, surpreendidos
pela eloquência ímpar da palavra do Mestre, por mais que repensassem, pensassem, deixavam-se às vezes dominar por interrogações sucessivas, ao mesmo tempo, intentando mergulhar nas reminiscências trazidas do mundo espiritual que se haviam preparado para o apostolado libertador. Por quê? Reencarnaram com essa proposta. E você também. Paulo Miceli lindo, viva Araraquara, amor, boa noite. Veja bem, você da nossa família espiritual e todos, ou da biológica, vocês não estão nessa reencarnação aqui. O quê? Ao acaso? Não. Isso é proposta. É proposta para executar o bem. Ah, mas eu não tenho tempo, dona Valdelice, porque eu trabalho. Eu também trabalho, todo mundo trabalha. Mas o bem tem que ser trabalhado incessantemente, em todos os cantos da nossa vida. No lar, na rua, nos templos, nas entidades. Você tem que se virar, você tem que dar um jeito. Então veja bem. Por quê? Nós trazemos do mundo espiritual, na nossa reencarnação, as propostas a que viemos. Você que está me ouvindo, né, Paulo? Você não está aqui. O que eu vim fazer aqui? Você sabe sim, pelo que você está realizando. Está na sua proposta. Não adianta nem querer saber de psicografia, nada. Olhe-se agora. E se você não está contente com a sua profissão, é porque não é essa que era para ser. Entende? Tem tudo a explicação. E aí, então, muitos deles ainda traziam umas reminiscências do mundo espiritual. E ia se melhorando com o auxílio de Jesus. Não obstante, Amélia diz, envolto pelo escafandro material, a matéria densa, sentiam-se aturdidos em face dos conceitos audaciosos e especiais que lhe eram apresentados por Jesus, sem alcançarem o sentido exato, nem a total extensão da revolução patrocinada por Jesus. Então, na matéria densa, fica difícil. Então, se uma pessoa te magoou, fica difícil você esquecer, porque você não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós estamos aprendendo isso. Então, eles ficavam... Jesus falava, perdoa. Jesus falava, ama. Mas, puta, a pessoa não me ama, como é que eu vou amar? Amar, e ainda tem mais, amar de forma incondicional é o amor HP. Não é o filial. É aquele que você ama. Não quer nada em troca. Existe isso hoje? Será que fazemos isso? Vamos ver. E era difícil para os discípulos entenderem disso. E por isso que nós tínhamos que ter um mestre, um modelo e o guia no comando de nossas vidas. Todas as vezes que tivermos que tomar uma decisão de algo importante com referência a alguma pessoa ou isso, aquilo, devemos fazer a seguinte pergunta. E se fosse Jesus, o que ele faria? Acode aquele menino que furou o pneu do carro? Ou só pune? Pensa, o que faria Jesus? Gente,
O Espiritismo é essa bênção. E é por isso que muitas pessoas começam naquela euforia, não? Dele um pouco de... Ih, tá difícil. Sai, sai, sai. Vamos em frente. Aí, a Amélia diz, vivendo o mundo no corpo das paixões, imantadas às circunstâncias algo ingratas, era-lhes difícil abstrair das lições evangélicas essas conotações humanas ao qual estávamos engajados. Claro, na matéria densa, coisa mais fácil que a gente vê por aí, mocinha, 14, 15 anos, não ama ainda, engravida, porque o espírito quer reencarnar, e aí começa um trabalho. É assim, nós estamos ainda ligados muito, muito às paixões materiais. Hã? Quais são? Todas. Você sabe. Alimentação, bebida, droga, traição, matar. Tá aí, tá aí. Entende, gente? É um mundo complicadíssimo, esse daí. Mas em companhia de Jesus, fica fácil. Fica fácil. E então, aí, a Amélia continua dizendo assim, vivendo o mundo do corpo das paixões, já falamos, fica difícil sair dessas abstrações ingratas. Você fica matutando. Fulano não me deu atenção. Fulano não falou bom dia. Mas onde está o seu orgulho? Por quê? Vai, toca em frente. Por isso, fala Amélia, permitia-lhes Jesus as largas conversas, a convivência íntima, aclaradora de todas as dificuldades que lhes pairavam nos painéis do discernimento. Então, por exemplo, chegava uma coitada prostituída, abandonada, ficou velha, parará. O que vai fazer? Não, mas ela fez errado. Você não tem nada com isso. Jesus explicava. Não. Ele não acudiu o marido de Magdala? Ele não acudiu a mulher de Morroísa? Ele não acudiu aquela mulher que seria sacrificada no sinédrio a pedradas por adultério? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Os mais velhos começaram a jogar as pedrinhas. Ó. Então, gente, é por isso que a Amélia, ela é bem atual. A Amélia é uma sábia. Ela e a Joana, juntas, dá isso para nós. Então, eram os momentos da perfeita identificação em que as almas se abriam ao aroma recendente de Jesus, em termos de amor e liberdade. Duas palavras fantásticas. Olá, amigos e irmãos do Centro Espírita Amor e Caridade Jaú. Isso, muito bem, um abençoado 2025. Aí vem junto conosco também Celso Jerônimo Micos. Ótimas reflexões, amigo. Amélia é impagável, viu, Celso? Vamos em frente. Então, veja bem. Aí, as colocações que ela está fazendo nessa prosa aqui, ela está falando que Jesus queria nos colocar diante de duas facetas: amor e liberdade. Porque, pela lei mosaica, a mulher não tinha vez nenhuma. Você sabe como que eram os costumes islâmicos, os costumes dos judeus. Também
tudo não podia, o homem colocou mais de 600 leis nas 10 leis mosaicas, o homem foi mudando, como muda agora, qualquer lei muda aí, não é? É a mesma coisa. Mas Jesus veio falar de amor e liberdade. Mas quando que você ama? É aquilo que a gente já falou no início. Quando a gente ama incondicionalmente, o meu marido não me ama, mas eu amo, acabou. E daí? Liberdade. Que liberdade é esta? Liberdade espiritual, liberdade na prática do bem, liberdade de acudir uma criança, liberdade de levar para sua casa, às vezes, uma pessoa para tomar um banho, para tomar uma janta, para comer alguma coisa. Liberdade, você não está preso a nada. É isso que Jesus pede aqui, essa liberdade. E aí, e porque nós vamos entendendo, mesmo que não seja espírita, todas as leis morais estão onde, gente? Na consciência. Ser incapaz, se for realmente um cristão, ser incapaz de ver uma criança com fome e não dar alguma coisa. Ser incapaz de uma mãe pedir uma lata de leite especial ou um remédio e você não faz. Se você puder, você vai fazer. Porque está na consciência. Todas as leis morais. Lei de adoração, lei de justiça, amor e caridade. Está tudo, está aqui. Você sabe o que é certo e o que é errado. Nós sabemos. E olha, às vezes com uma fala, você fica com a consciência pesada, porque era preferível silenciar do que falar alguma coisa que magoasse alguém. Mas aí já falou. Porque ainda nós estamos tímidos no que tange aos ensinamentos do Cristo. É lindo isso daí. Então, eram aqueles o momento da perfeita identificação em que as almas se abriam ao aroma recendente de Jesus em termos de amor e liberdade. Ninguém não pode fazer, não pode subir, não pode descer. Tudo dentro do que nos grita a consciência. É isso. E do amor. Boa noite. Vamos trabalhar bastante em 2025, né, amor? Vamos, né? Deise Maria do Prado lá, meu amor. Sempre esqueço o nome lá daquele lugar no Rio de Janeiro que ela mora. Então, essas vão juntando de novo bênçãos divinas, não é? Então, vamos ver lá. A fala do mestre, que naquela tarde era imprescindível, é o seguinte, sobre o perdão. E surpreender a Pedro, porque o Pedro era o truculento, era o mais questionador, era o que colocava, às vezes, Jesus na parede com as perguntas dele. Muito. Então, Jesus começa a falar sobre o perdão. E o Pedro ficou assustado. Ante a benevolência que nos devemos uns para com os outros, a ponto da necessidade de perdoarmos sempre, sem cessar. Angra dos Reis, não vou esquecer, linda, amada. Veja bem, perdoar sem cessar. Se não estivermos conseguindo fazer isso com alguém,
vamos tratar de nos doutrinar, de praticar mais caridade, de buscar nos livros. Por que que eu tenho que perdoar? Porque é a sua saúde que está em jogo. É impressionante. A ausência de perdão, você fica só pensando naquilo, só pensando naquilo, só pensando naquilo. Você vai ficar doente. O ideal, o certo, o correto, aconteceu. Tenta tirar, perdoa. Mas aí o Pedro pergunta para Jesus, vocês vão lembrar comigo. Ai, mas quantas vezes eu devo perdoar aquele que me magoou? 7 vezes? Não. 70 vezes 7. Você multiplica 7 vezes 7, dá 400. Veja bem. Mas aqui está falando ao ponto de perdoarmos sempre e sem cessar. Aonde que eu vou colocar isso em primeiro lugar? Dona Valdez fala, por vivência, claro, né? Que na nossa casa em primeiro lugar. Não são todos que nos agradam. E não são os filhos, não são os netos, não são os bisnetos que têm, meus amores, que têm. Pensa comigo, minha família espiritual. A sua forma de pensar, de refletir nesses estudos, que para muitos, mas isso é uma coisa gaga, imagina. Ainda agora com inteligência artificial, e isso, aquilo, aquilo. Não é? Então, e aí começa a nossa caridade. Aceitar aquele familiar tal como ele é. A hora dele vai chegar. A compreensão dele vai chegar. Se não chegar nessa reencarnação, vai ser na outra, na outra, na outra. Entende? Nós queremos a mudança, não vai acontecer assim. Não é assim. Então, é perdoar sempre e sem cessar. Fez, não. Mas para que a senhora é boba? Não. É sábia. A pessoa tem que ser sábia, tá? Aí, Jesus falando disso, e através da Amélia, os companheiros de Jesus tiveram reações diferentes, cada um de acordo com a própria estrutura temperamental. Não tem dois iguais. Hã? Aqui em casa, vou ser franco para vocês, eu tenho só que sorrir pro meu marido. Hã? Se eu fizer uma cara feia, de dor, não se fala. Você dá um sorriso, pronto, acabou. Por que, gente? É o temperamento da criatura, que para ser feliz, ele quer me ver sorrindo. E custa? Não. É um exercício que você vai, só vai enrugando. Vamos ver aqui o Celso Mircos. Quebrar paradigmas são necessários em nosso dia a dia. Meu amor. O exercício do perdão deve ser uma primícia básica em nossas vidas. Está falando aqui. Nem todos estão no mesmo sentido evolutivo. Mas, veja bem, assim mesmo, Celso, você tem que aceitar as pessoas como elas são. Eu atendi um pai outro dia, aflito, que a filha caiu novamente na droga e etc. Estão correndo, coisa e tal. Ele veio umas 2 vezes aqui, pediu para vir aqui em casa conversar, parará, conversa, tá. Existe, tem um processo obsessivo com a reverência às pessoas, tá. E a esposa? Não. A esposa, quis, pode usar, vai para o seu caminho. E vai se arrumar, vai se embelezar. São pessoas diferentes. E não tem 2 iguais, não tem. E os casamentos, principalmente, são poucos em ritmo de missão. Os maiores estão resgatando. Então, está tudo certo. Mas quando mandou perdoar, então,
Mas eu não tenho, de verdade, na idade que eu estou, 86 anos, eu não tenho uma pessoa, honestamente falando, que eu tenho mágoa, que eu tenho tristeza. Eu não tenho. Porque o que eles fizeram quando eu era mais moça já passou. Eu também não quero nem saber, não é? É assim que tem que ser feito. É esse exercício. Vá se ocupar com outras coisas. Vá. Tem tanta coisa por fazer. Hã? Vamos em frente. E então, Jesus já deu uma falada, que cada um tem uma estrutura temperamental. Tem um irmão que fala para o outro, você é um tonto, você não presta. Em vez de falar, irmão, eu te amo, vamos fazer a coisa igual. Gente, nós estamos nesse caminho, nós temos que aprender. Vamos em frente. O perdão, Amélia diz, indistinto colhia-os inesperadamente, desde que habituados à dureza do mosaísmo. É claro, lei de Moisés, a Torá tinha que seguir. Então, e lá não tinha perdão, não. Tanto é o Estevão. Por que ele foi apedrejado? Por que ele foi sacrificado? Porque era cristão. Não podia ser cristão. Então, veja bem, o perdão indistinto colhia-os inesperadamente, porque eles estavam acostumados com aquele outro ritmo. Defrontavam o problema da íntima dulcificação, como consequência a compreensão das faltas alheias. Aí vem lá. Ah, mas o meu marido, vamos falar, coisa bem próxima, me traiu. Vou largar dele, vou... É? Jesus. É fraqueza humana. Não existe. Porque o amor real é o amor ágape, é o olho no olho. Você olha, você vê a pessoa, você ama. Preto, branco, alto, baixo, não interessa. Com defeito, sem defeito, não interessa. Amor, amor. Sexualidade é diferente. É muito diferente. Por isso que essa juventude, inclusive, netos, etc. E tal, encontra-se nessa construção falida. Ninguém ama mais. Fica 2, 3, 4 meses, tchau. Troca. Não existe. Não existe. Então, por quê? Veja bem, aí é uma necessidade dessa aprendizagem. O nosso interior, o nosso coração tem que perdoar a mulher que traiu, o homem que foi embora. Se ele quiser voltar, tiver tudo bem, dá para conviver, convive. Se não tiver, vai seguir sua vida, segue sua vida. E nem o lugar fala que você é obrigado a ficar com quem você não gosta. Não. O que precisa é isso. É leveza. É amar. Porque vai passar. Vai passar. Vai passar. E então, as horas que se seguiram foram preenchidas pelas reflexões de todos, mesmo depois que o poviléu se espalhou e retornando aos deveres habituais. É interessante que precisamos frisar isso. A Teresa de Calcutá, vivenciando o nosso século, disse com sabedoria: mais vale as mãos que trabalham do que a boca que ora. O que quer dizer isso? Prática da caridade, prática do bem, acolhimento. E vai lá em cima, amor, a liberdade de amar, de acolher, de entender a criatura.
Porque pode ocorrer tantas mudanças. Pode, pode, pode. Então, sair do orgulho, do egoísmo, da vaidade, sair disso daí. Até quando? Para depois voltar? Voltar para fazer, repetir a mesma coisa? Ah, mas tem uma coisa. Nós estamos vivenciando, o Divaldo sempre fala, o Arthur Valadares tem falado, aquele menino Jorge Larra também. Estamos nos direcionando para o plano de regeneração. Quem ainda não se modificou espiritualmente, não fez a sua transformação moral, não vai ter possibilidade de reencarnar na Terra. Vai ser uma limpeza no planeta. Mas vai, assim mesmo, ainda existir o mal. Só que em menor dose. Só que em menor dose. É impressionante como essas coisas têm que ser observadas mesmo, né? E aí, então, assim, a Amélia diz, assim, quando o amigo Jesus se apresentava em meditação, tem tudo isso. Jesus trabalhava, punha a mão na massa, acudia, perdoava, amava, ama até hoje, e ainda orava. Aí eu pergunto para você, para mim, e você ora, Valderense? Só na hora que o sapato aperta? A humanidade precisa. Muita oração do coração. A oração fortalece. E nós temos um mecanismo e deixamos de lado. E Jesus, depois de todo esse trabalho e conversa e explica, ele fez o quê? Ele foi meditar na casa de Simão Pedro, bem quietinho. Mas sabe quem encontrou com ele lá? João. João era o mais novo dos discípulos, o mais curioso, o que ficou com ele do princípio ao fim, não? E aí, o João acercou-se, foi entrando na casa de Pedro, e aí chegou na frente de Jesus e, meio desculpando, falou: mestre, eu preciso perguntar alguma coisa para o senhor. E ele, então, João, era o mais jovem, era irmão de Tiago, era o mais jovem. E João teve um trabalho lindíssimo, a gente vem vindo ao longo dos estudos, ele que estava nos pés lá da cruz, e Jesus fala: mãe, eis aí o seu filho. Filho, eis aí a sua mãe. Estava pedindo para João cuidar de Maria, porque a coisa foi pesada. E ele fez. Levou Maria para Éfeso. Ele fez. Cuidou dela até finalmente, enquanto ele pregava em Éfeso, tá? Vamos lá. Então, o João chegou para ele e, sem muito luxo, uma palavrinha nossa, narrou as dificuldades que sentia para perdoar totalmente aos perseguidores e comentou a inevitável emoção de que se havia possuído pela mágoa quando ofendido. Então, ele precisou contar para Jesus, falou: olha, eu não consigo perdoar igual o senhor está falando, como é que eu faço? E também não consigo esquecer, o meu coração fica magoado, eu olho aquela pessoa, eu não estou contente. Ele abriu o coração para Jesus, não? E alongou, mas havia muita honestidade e interesse no aprendiz, desejoso de receber a ajuda no problema que o aturdia. Ele queria ajuda, por isso que ele estava ali. Não é só
questionando, não. Ajuda, eu preciso tirar essa mágoa, o que eu faço? Alongando as considerações, referiu-se aos testemunhos que aguardavam o Senhor e o estado íntimo que o dominava desde já, em vista da saudade que ocorria por antecipação. Esse trecho a Amélia colocou, porque é o seguinte, todos estavam sabendo o que Jesus iria passar. Todos. Porque essas colocações estão no Velho Testamento, que o Messias iria passar por tudo que passou. E aqui até colocou que ele já sentia até um pouco de saudade daquele que iria embora, não? Havia uma dúlcida emoção que pairava no ar. Então, é difícil conversar com o mestre dos mestres, o médico dos médicos, aquele que trouxe a boa nova, que era aquele que mudou a humanidade, mudou. Antes dele era uma coisa, depois dele acabou, mudou. E não sai aqui, não quer. Carolina Esbrage, boa noite, meu amor. Kátia, linda. Mafalda Pirose, bonita, boa noite. Então, e aí, nesse clima de ternura, o mestre sentiu que o João estava com a alma muito dolorida mesmo. Entende? Eu não consigo perdoar. Eu não consigo esquecer a mágoa. Eu não consigo. Aí Jesus vai lhe dar um conselho. Veja bem. Cujo conselho serve para nós. Se você tem mágoa de alguém, do marido, da esposa, da cunhada, da sogra, de alguém, aqui a receita. A receita. Porque Jesus está no comando, é com ele. Ele disse, João, és jovem e a juventude é a quadra da força, da intemperança e da coragem, que não passa de precipitação. Já matou ali. Nós, quando deparamos com uma coisa que a gente não está contente, ao invés de silenciar, a gente se precipita e atrapalha mais ainda o contexto da coisa. Então, ele está falando para o João. À medida que a vida, João, premia a experiência com as dores e as conquistas do conhecimento, a razão sucede à impetuosidade. Usa a razão, não vai ser impetuoso. E as conquistas e a harmonia daquele volta naquele tumulto perturbador. Quer dizer, João, você está novo, você vai aprender de acordo com as experiências da vida, como nós aprendemos. Vamos aprendendo, entende? E vamos modificando, e vamos ficando mais maleáveis. Não vamos guardando raiva de ninguém. E se falamos alguma coisa, me perdoa. Já resolve na hora. Nada de ficar com aquilo na cabeça, não? Então ele fala assim, à medida que a vida premia a experiência nossa, com dores e as conquistas do conhecimento, a razão sucede à impetuosidade e à harmonia ao tumulto. Porque você vai raciocinar, você não vai brigar. Não vai brigar por nada.
Você não tem interesse. Deixa para depois dialogar. Todas as vezes que tivermos que resolver alguma coisa, entre familiares, entre netos, entre filhos, não adianta na hora do sangue fervendo, você... Não. Espera. Vamos conversar sobre isso. Pronto, gente. Não precisa ninguém matar ninguém. Não obstante, Jesus fala para João, a idade juvenil é o período da ensementação, em que se prepara o porvir, de cuja colheita ninguém se eximirá, cada um conforme o trato com a semeadura. Agora vem, a cada um segundo suas obras. Mas o político, o problema é dele, ele está lá porque nós colocamos o político lá. Ele não faz, o problema é dele. É ele que vai arcar, depois do desencarne com os horrores. Igual Hitler está em Plutão. Entende? Não tem nada sem solução. Então, é por isso que nós temos que trabalhar sempre isso daí, o amor, a liberdade, o perdão. Quantas famílias não se entendem? Quantos maridos se suicidam porque a mulher traiu? Espera aí, para com isso. Essa não é a única mulher no mundo. Não é o único homem no mundo. Para! Arrumar uma dívida dessa sorte com suicídio? Não. Precisa conhecer da doutrina por isso, gente. Precisa conhecer. Vamos em frente. E aí, ele já clareou bem. Cada um segundo suas obras. Acabou. Ninguém que plantar uva vai nascer abacaxi. É o que você... mas fulano sofre tanto. Por quê? Por que será que ele sofre? Se não aflições são aflições de agora, são aflições de outras vidas, gente. São colocações de outras vidas. A gente não tem ideia disso. Mas é uma lógica. Você não acha... Por que você sofre agora? Eu não faço nada, eu sou boazinha, eu sei. Mas e na outra vida que você foi? Eu nem quero saber, tá bom? Olha que bonitinho. Sebastiana Bueno Nakada. Muito bem, feliz ano novo para todo mundo. E ela está batendo palminha. Lise Antonelli Santesso, boa noite, amada, boa noite. Vamos em frente. Então, veja que lição fortalecedora para começarmos o ano, hein? Amor, liberdade, perdão, etc. Olha só. Vamos em frente. Então, Jesus já continua, permitindo que João se deixasse penetrar por esses ensinamentos, fez uma breve pausa e concluiu. Olha só. A dificuldade em perdoar está na razão direta da profundidade do amor. Você só perdoa se você ama. Se você está com uma pessoa por estar, você não vai perdoar por isso, você não ama. Porque quem ama, perdoa. Está lá. Olha a reflexão que você tem que fazer. A dificuldade em perdoar está na razão direta da profundidade do amor. Quando se ama desinteressadamente, pela empatia do próprio amor, o perdão surge como efeito natural, facultando a perfeita compreensão dos limites e das dificuldades do ser amado. Você ama, ele errou, você perdoa. Aí, mas se repetir, o que eu vou? Sou tonta? Não,
Você não é tonta. Você vai ser sábia se você sempre perdoar. Porque vai chegar uma hora que não tem mais organismo para atrair ninguém. Gente, é desse jeito. Então, a dificuldade quando a gente não perdoa é porque a gente não ama. Se eu não perdoar um neto que eu não estou satisfeito, é porque eu não amo o tanto que eu deveria amá-lo para poder perdoá-lo. Eu tenho que aprender a amar. Aí é que está. E aí, Jesus continua. Se o amor, no entanto, é destituído de ampla dimensão e repousa nas bases falsas dos interesses mesquinhos e subalternos, ou pelo deslumbramento transitório, mas é mais difícil se faz a solidariedade pelo perdão aos ofensores. Quer dizer, tudo está explicadíssimo. Se uma pessoa se relaciona com o outro por dinheiro, tem amor. E se tem os desgastes, não tem perdão. Está aí, está aqui, gente. E isso é o cotidiano aqui, desses estrambelhos, não? Se o amor, no entanto, é destituído de ampla dimensão e repousa nas bases falsas dos interesses mesquinhos, dinheiro, beleza. Gente, a beleza acaba. Como diz Albert Schweitzer, os anos enrugam a pele, mas não enrugam a alma. Olha só, é sábio isso. Então, para. Você tem uma caminhada para fazer linda. Você tem que amar, tem que ter liberdade, praticar o bem. Tem uma infinidade de pessoas estendendo a mão, precisando de você. É criança, é velho, é doente, é idoso. Eu não sei. Não sei. Só no Educandário tem 200, acho que vai para 400. Vamos lá. Se não há um vínculo de afetividade, é claro que a revolta, que nasce do amor próprio ferido, arme de animosidade à vítima, que tomba inerme na reação infeliz, esquecendo-se de que, por sua vez, um dia necessitará também de perdão. Por que mata? Gente, mata estupidamente. Um senhor aqui em Betim, em tal lugar, matou a mulher, é machadada. Gente, vai para onde? O que é isso? Olha o nível de espiritualidade dessas criaturas. E aí você vê, assim, na internet, que eu pego muito pouco, mas gosto de saber as coisas, some uma criança, eu já começo a fazer oração. Por Deus, eu faço oração. Porque não vão achar essa criança com vida. Não vão. A humanidade está tão perversa, não? Vocês viram o caso daquele menino da bicicleta, uma coisa horrorosa. Também, aí vem o outro lado da questão. Que esse espírito teria que passar. Tem sempre os dois lados da coisa para avaliar. O que ele fez em outras vidas para passar por isso agora? Quem sabe nesta reencarnação, ele resolveu, eu vou passar por isso. Por quê? Resgatar o que eu fiz lá atrás. Porque já falamos aqui, cada um segundo suas obras, não vamos escapar disso nunca. Ninguém da nossa família espiritual aqui vai escapar disso nunca. Haveremos de resgatar até o último ceitinho. Não adianta. É da lei. Tá? Vamos em frente. Então, se não há vínculo afetivo num relacionamento, numa coisa, não tem jeito de perdoar. Porque o amor próprio não deixa. O orgulho, a vaidade não deixa. Entende? E esquece de perdoar mesmo. E aí, a Amélia continua.
no silêncio que se fez espontâneo, aí o coitadinho do João, com aquela palavra de luz do mestre, percebeu a razão porque o amor é a alma da vida. Em algum lugar se escreve isso amanhã, hoje. O amor é a alma da vida. Isso que é importante. Em todas as suas manifestações, donde lhe flui todas as conquistas do esforço moral e das realizações superiores. O amor é a alma da vida. Então vocês percebem. Por que nossa cidade, gosto de falar isso, é bem solidária? Porque as equipes, o grupo de voluntários, diretorias executivas, da Casa do Caminho, do lar, do Orfanato Criança Feliz, do Asilo São Vicente, do Beth Shalom, que é com drogado, do Educandário, que é a loucura da minha vida. Por quê? Porque tem equipes que estão prontas, vieram nesta reencarnação para fazer esse trabalho. Senão não teria. O Simonetti fez em Bauru 24 casas da sopa. Os andarilhos excluídos, coisa e tal. Não quer saber porque que é andarilho, nós não temos que saber. Nós temos que fazer. E Ibitinga tem uma, graças a Deus, não falta nada. Toma banho lá, os excluídos, joga a roupa fora, vai embora. O que vai fazer? É assim que tem que ser. O amor é a alma da vida. E aí nós temos que entrar nesta conotação. E aonde que começa? Na família. Ah, mas o meu filho não gosta muito de mim. Não tem importância, você ama. É. Ah, minha filha não me obedece, ela mudou, ela é isso. Ah, eu tenho um familiar, eu falo porque eu sei história da minha família. Faz uns 7, 8 anos que eu não vejo uma neta minha. Tudo bem, opção dela. É assim, você tem que respeitar. Entende? Ninguém é de ninguém. Segue. Nós vamos chegar sozinho e vamos embora sozinho, com as nossas atitudes. Vamos em frente. E então, meditava nessa história, o João, sobre essa lição, quando o mestre ainda falou. Você viu que Jesus hoje foi maravilhoso em tantas coisas. Aí ele disse assim, Jesus, daqueles a quem amamos, olha que lindo, jamais estaremos separados. Eu adorei. Entende? Porque é um negócio infinito. É pelos infinitos afora. Aqueles a quem amamos, jamais estaremos separados. O Filho do Homem, aí ele vai falar dele, deverá marchar para o testemunho, comprovando a excelência do seu amor e sustentando a fraternidade entre aqueles que lhe são fiéis. E o que ele veio fazer? Pregar o amor. E por que até hoje a gente não entende? Porque não segue os seus ensinamentos. Tem preguiça. É tudo mais fácil. Tudo, a parte material, não? E aí, ele explicou ainda mais. Olha o que Jesus fala. O amor é um hálito vital que se manifesta e se mantém, mesmo quando a criatura não se dá conta. Assim é conosco. Estaremos unidos e identificados pelo ideal comum. Aqueles que me amem sentir-me-ão na presença do aflito, do necessitado,
do velhinho desvalido, da criança em abandono, do enfermo em agonia e do desditoso em alucinação. Então vocês vão me ver em todo esse pessoal aqui. Por isso que eu falei que Bitinga é solidária. Olha, quanta coisa. Ele vai estar porque precisa estar. Entende? Quantos lhes estendem as mãos gentis, a mim o farão. Se você fizer isso por uma criança, um velho, é para ele. É para ele. E aí ele vai dizer, falar-lhes-ei e sustentá-los-ei com alento inusitado e um entusiasmo profundo que o animarão ao prosseguimento do ministério até o nosso encontro final. Quer dizer, gente, vai dar trabalho? Vai. Mas nós vamos ter uma compensação. Vai, põe criança, ajuda, faz, veste, faz bonitinho e etc e tal. O que está fazendo Divaldo? O Divaldo, a Mansão do Caminho, é a maior instituição, eu acho que é do mundo. Você vê a foto daquelas criancinhas, todas de sapatinho, ou de conguinha, de meinha, bonitinho, não é nada descambelado. É bonitinho. Que primor, que coisa. Veio para isso. E fez. Então, e vai ter um encontro maravilhoso com o Pai. João, diante disso, tinha os olhos orvalhados. Estranha emoção dominava-lhe as paisagens íntimas e dulcificaram o seu coração. Nesse momento, Jesus concluiu a entrevista afirmando. Aí fala dele também, que nós vamos gravar. Onde dois ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei entre eles. Como a lecionar que no aconchego fraterno, na comunhão entre as criaturas. Ele se faria presente, sem que deixasse, no entanto, de estar também com os que amam em soledade, os que o seguem em silêncio e não mostram a renúncia e o sacrifício. Quer dizer, todo mundo. Por isso que é uma página belíssima para começarmos o ano. A melhor e maior companhia é Ele. Não sei até quando. Eu pergunto, a humanidade vai esperar o quê para tomar dessas decisões do auxílio, do amor ao próximo, dessa liberdade absoluta que nós temos, de perdoar muito, muito, muito. E lembrando sempre, né? Aquela fala que o amor é a alma da vida. Ai, de quem não ama. Vamos terminar. Nos longes dos tempos, as expectativas delineavam o mundo melhor, do amor e do perdão, da fraternidade com Jesus, comandando as consciências e as vidas. Muitas consciências Jesus não conseguiu comandar, sabemos disso. Mas é nessa reencarnação. Numa outra, vai poder. Então, eu fiz um adendozinho aqui, porque depois vem assim. Portanto, todas as vezes que perdoarmos, amarmos mais,
tudo e a todos. Essa é a real caridade. Ele, Jesus, comanda as nossas vidas, os nossos corações. Ele nos dá o suporte, gente, o suporte para prosseguir. Porque às vezes na família aparece um câncer, caiu a casa. Mas ele é o suporte. Ele fala: pedi e obtereis. Bate, a porta vai se abrir. Busca e acharás. Então, nós iniciamos o 2025 e vamos fazê-lo assim, primoroso, na companhia de Jesus, no comando das nossas decisões, no vigor das nossas forças, no pedido constante aos nossos amigos, e vamos trabalhar o ano novo junto à Boa Nova. A Boa Nova e tendo Jesus no comando. Amores lindos, que felicidade. Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o médico, o amigo, de todas as horas, benfeitores espirituais tantos, amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Muito obrigado pelo ano de 2024. Quanto progresso, quantas coisas melhoraram, as crianças e tudo. Obrigado. Obrigado tudo, a família que formamos. Obrigado também pelo lar abençoado. Mas obrigado, principalmente, que estamos tendo a competência de refletir mais no que tange às coisas do Pai espirituais. Reconhece-se o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pela força que faz para domar suas más tendências. Chega de más tendências, chega de materialidade, amados, chega. Vamos em frente. Então, e agora? Juntos, unidos, nós pedimos: Jesus, abençoai a todos e que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Abençoai todos os familiares, Jesus. Coloca paz nos lares, compreensão, que façamos gritar dentro dos nossos corações o amor incondicional para com tudo, para com todos, meu Pai. E assim, vamos falar com o nosso anjo guardião. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e os conduzir ao bom caminho. Sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-nos a força de suportar tudo sem murmurar. Desviai de nós todos os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso aos maus espíritos, aos menos esclarecidos. Então, eu peço, benfeitor, meu protetor, esclarecei minha consciência sobre meus defeitos e levantai de sobre meus olhos o véu do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Meu anjo guardião,
que velai por mim e que velai por todos os nossos irmãos da nossa família espiritual. Fazei com que todos nós nos tornemos mais dignos de Jesus e reconhecendo nele a figura central no comando de nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Um feliz, maravilhoso 2025. Vamos continuar estudando. É o 5º livro ainda. A próxima lição que vamos ver. Olha, não podemos perder. Jesus e a paciência. Viram bem? Viram bem? Amados, podemos dizer com muita gratidão: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Meu carinho, meu amor. Um dia a gente se encontra. Meu beijo. Fiquem com Deus. E tenham o coração bem em paz. Meu carinho. Meu beijo. Linda noite com Jesus.